Vamos lá, galerinha. Começou aqui o nosso podcast sobre engenharia reversa. Nosso primeiro podcast. Dia 6/12/2022. Só está o sênior, o calvo sênior e o hackeando foda-se, famoso HF. Pra falar besteira enquanto a gente fala segurança e informação. E vamos lá. Começar com a literatura. Livros. Quais são os livros bons para debater sobre engenharia reversa? Livro, eu recomendo muito um que agora tem um paywall, né? É, mas se você ler aquilo, você aprende arquitetura de computadores, aprende Qual é o nome do assembly. livro? Calma. Reverse Engineering do Mas eu estraguei tua Reverse apresentação do Engineering livro, foi? foi. Ai, dá teu. Aí você Ei, como é que é? Vai, continua. Reverse Engineering for Beginners do Yuri Chev, que é um cara russo lá. O livro diz que Reversing. é para iniciantes, né? Mas o livro tem 1.300 páginas. É, Por que tu disse que tem e, paywall agora? porque, tipo assim, o cara fez o livro de graça, né? Só que ninguém tava contribuindo, doando, aí ele fez um paywall lá só para você doar $1 no PayPal mesmo dele, que aí você tem o acesso lá à plataforma para baixar o livro. Mas o livro é de graça, Tô dá para vendo aqui. distribuir. Pois é. Eu tenho ele também. Aí qualquer coisa eu acho que não é que me distribuir não, já que tá em uma licença Creative Commons, né? Entendi. Mas aí ele tem isso daí, também tem Understanding Assembly Language, dele também, mas nunca cheguei a ler muito sobre ele. Eu recomendo esse dali. Esse Assembly Language, ele só vai do x86, né? O Reverse Engineering for Beginners. Não. Não. O Understanding Assemble Language. Assembly Language, não cheguei a ler muito ele para ver isso, mas eu sei que o Reverse Engineering for Beginners abrange x86, AMD64, ARM também e MIPS. Então tem lá tudo, basicamente, e várias formas de compilar, né? Vários compiladores diferentes e até PSOs. Aí ele vai, pelo menos no início do livro, ele vai lá te dizendo, por exemplo, utilizando tal compilador, tu vai gerar um código semelhante a esse. Então, se você encontrar um código semelhante a esse, você já sabe que é desse compilador, e aí tu vai saber melhor entender, né, o código assembly quando você fizer o processo de disassembly. Entendi. De outras bibliografias tem algumas outras, mas não vou me recordar aqui o nome, mas tem uma aqui brasileira, né? Tu pode pesquisar aí, pô. Tanto, Pesquisa aí no Google. Depois a gente corta e deixa sem pausas. não, mas basicamente esse livro aí e o livro do Mente Binária, né? Que é o Mente Mente Binária tem livro? livro. Sabia não. Eu acho que é menteb.in/livro, se não me engano. Que ele é um livro pequeno, mas ele já dá uma base para você começar a fazer engenharia reversa, especialmente em Windows. E para quem não curte muito livro, mas é necessário, né? Às vezes ler alguma documentação, mas quer ir logo para a prática, eu recomendo muito o curso do Mercedes, né? Do Mente Binária. Porque aquele curso, o Zero, se não me engano, curso de engenharia reversa do zero, ele é um curso excelente. Ele vai te dar todas as bases que você necessita para fazer engenharia reversa em Ring 3, né, em Zerland, para Windows. A partir dali, você já vai poder fazer alguns crackmes básicos. Crackmes são tipo de desafios, CTFs, Entendi. que envolvem também, né, uma parte boa para estudar. Dependendo do desafio, você não pode fazer um patch, ou seja, você tem que seguir a regra Não de pode não alterar, tem que fazer bytes. direto runtime, né?
Exatamente. Alguns também vão necessitar que você faça um keygen, semelhante ao que certos crackers fazem, que seria um sistema que aceita seriais e você faz um programinha que sempre gera um serial válido, por exemplo. Entendi. Basicamente isso, de literatura e seguir, né? Os livros, se quiser uma parte mais teórica, para entender mais a fundo, os livros do Tannenbaum lá de Structured Computer Organization e o Modern Operating Systems. Esse do Tannenbaum é mais teórico, né? Mas tipo, Só pegar a base. se você... você Essas bases aí usar também suas tem no The formatação. Beginners, tem não? O quê? Essas bases também tem no The Beginners. Beginners, for Beginners. Tem. Mas é mais direto lá. E é mais aplicado. Por exemplo, com contexto Tu de acha que ainda vale a pena inferência. ficar olhando o Tannenbaum pra poder... essa Vale. parte teórica? Por quê? Vale. Pelo menos assim, né? Pelo menos pra ter um guia de quais são os níveis de abstração que tem, né, no computador. É como se fosse, claro, né, não é exatamente, mas é como se fosse o modelo OSI, né, por camadas. Porque no For Beginners não Então, tem tudo, né? Lá no Tannenbaum é mais completo, né? A teoria. exatamente, porque no The Beginners é mais para ir direto para a engenharia reversa. O Tannenbaum vai te dar a base para pensar nisso. Então, se eu chegar hoje para alguém de computação mesmo e colocar um assembly, muitas vezes, que é mesmo gente da nossa área, não vai entender que tem um processo de montagem que gera o código, né, de máquina, e aquele código de máquina não é dizem que é diretamente, né, executado pelo processador, mas antes do processador, né, antes da parte física, ainda tem um sistema operacional em cima. Abaixo dele vai ter o ISA, né, o Instruction Set Architecture, que vai interpretar aquilo, o nível de microarquitetura até chegar no nível lógico digital. Você entender isso, você pode fazer engenharia reversa em qualquer uma dessas partes, né? Você pode fazer engenharia Entendi. reversa ao nível do SO, ou então até mesmo aqueles caras que fazem engenharia reversa a nível de hardware, eles vão lá no nível lógico digital e modifica lá na mão mesmo, né? Faz uns jumps, A nível de etc. hardware precisa muito de equipamento, né? Uhum, E é muito fácil exatamente. quebrar. Uma vez eu tava vendo engenharia reversa fazendo jailbreak. Eu acho que jailbreak é só pra iPhone, não sei, enfim. Tirando a proteção do Nintendo Switch. Aí tem uns que são bem fáceis. Tem. Primeira coisa que você tem que olhar é o número do série do seu Nintendo Switch. E a partir disso existem várias formas de desbloquear. Aí uma das formas de desbloquear, uma das mais difíceis, dependendo do seu número de série, você tem que abrir ele todinho, certo? E daí você pode usar um componente em casa mesmo, que é tipo um separador. Você consegue fazer em casa. São 4 fios, solda os 4 fios e dá meio que um jump em um dos. Eu acho que é o sexto. Eu posso dizer. A sexta perninha da direita da CPU, certo? Uhum. E aí você pode fazer em casa e tentar a sorte. Se queimar, é uma vez, né? E aí você também pode comprar Sim. pela Amazon. Na Amazon você procura esse jump e já vem feito. Não sei se é feito em impressora 3D, não sei. Mas já vem bonitinho, né? Vem no formato ideal da CPU do Nintendo Switch. E aí você abre o Nintendo Switch todinho, com muito cuidado para não quebrar, não danificar nada. E aí você solda por cima esse cara que tu comprou pelo eBay ou pela Amazon, enfim. E aí o teu Nintendo Switch fica desbloqueado. Ou seja, o cara... E é muito fácil, eu fiquei vendo um vídeo lá, um vídeo de 2 horas no YouTube, que o cara fala que já perdeu 2 Nintendo Switch
fazendo isso, porque é um jump e pode ocasionar, se você soldar errado, você dá um curto e é logo direto na CPU, né, do negócio, então muito fácil. Tá. Mas é importante que você falou sobre queimar o aparelho, né? Porque aí também traz esse conceito aí do Tannenbaum, que é a organização de um computador, né, em níveis lógicos. Então, por exemplo, se tu tá mexendo Em diretamente em um nível níveis muito... lógicos. É, Ah, em níveis. Ah, entendi, vai. é. Porque se tu tá mexendo, né, fazendo engenharia reversa, modificando algo a um nível muito baixo, né, a nível de hardware, por exemplo, isso tem um potencial de causar mais danos naquele aparelho, do que se fosse um nível mais alto. Por exemplo, né, falando mais de software, quando você está modificando um processo a nível de Ring 3, né, Uhum. tu pode colocar um ponteiro para anular e tentar executar ele. Ele vai crashar? Vai, mas não vai acontecer nada com o teu sistema. Agora, se você fizer isso a nível de kernel, né, que é um nível mais abaixo, um nível de sistema operacional, segundo Tannenbaum, isso vai causar mais problemas, né, para a sua máquina. Você vai ter que, talvez até mesmo em certos, dependendo do que você fez, reinstalar o sistema operacional da máquina. Arm, tem vários tipos de arma, entendeu? Tem uma evolução de arma aí. Acho Aham. que da Apple trouxe uns registradores novos. Não tô lembrado. Mas assim como o XT6 teve o AMD64, o ARM também teve uma diferença. Eu lembro até que tem. Toda vez que o registrador tem W, quer dizer que é o ARM mais novo. Enfim, é alguma coisa do tipo. Não lembro direito. Uhum. Sim. Existem diversas arquiteturas e elas basicamente elas vão dizer, vão ditar o que é que pode ser executado e como vai ser executado naquele computador, né? Então, em teoria, cada processador teria a sua própria arquitetura e residiria no nível 3, né? No nível de ISA, né? Instruction Set Architecture. Porém, isso aconteceu, né, no início da construção dos computadores, que cada computador tinha sua própria arquitetura. E qual era o maior problema? Portar um programa para outro computador. Ou seja, o programa que eu estou rodando hoje, aqui no meu computador, talvez não rodasse na arquitetura do seu computador. E isso gerou muitos problemas. Até que a Intel, né, hoje em dia parece que está mudando, né, para a ARM, mas no caso a Intel conseguiu unir, né, esse mercado e disponibilizou lá o processador deles. Então, por exemplo, a maioria dos computadores que a gente vê hoje, ainda assim, que não seja um dispositivo portátil, né, muito portátil igual um celular, um dispositivo móvel, geralmente é Intel, x86 ou AMD 64, né? Então, as arquiteturas, por exemplo, outras empresas que competem com a Intel, mas ainda assim elas querem que rode os programas, elas vão ter que fazer um software que seja compatível com a arquitetura da Intel, né? E é semelhante que a Intel fez com a AMD 64, porque a AMD foi uma das primeiras que conseguiu, se não me engano, né, colocar uma arquitetura de 64 bits boa para os computadores, né, servidores, computadores portáteis, e computadores normais, né, desktops. E aí a Intel, por isso que a gente utiliza essa nomenclatura de AMD 64, porque quem criou o padrão que a gente tem hoje foi a AMD. A Intel teve que trabalhar em cima desse padrão para que os seus programas rodassem corretamente.
E cada arquitetura, como eu disse, ele vai dizer, né, tem suas próprias características. Por exemplo, tem algumas é, que não vão utilizar um registrador para voltar para o endereço, né, para o endereço de retorno ao chamar uma função, Sim, outros que sim, vão tá muito utilizar a atrelado pilha. com o sistema operacional também, né? Também. É porque é algo que não dá para dissociar muito, né? Que assim, quando a gente fala de plataforma, a plataforma é a união de uma arquitetura e um sistema operacional. Por- Porque você tem que rodar o teu binário vendo isso. Porque mesmo que eu tenha aqui um computador que rode o Windows na AMD64 e você tenha um que está com um Linux em AMD64, o formato de arquivos, as bibliotecas são diferentes. E isso influencia, né, a nível de código. Porque a Syscall que eu chamo aqui, a nível do meu sistema operacional, não é a mesma que você vai chamar aí. Então, não tem muito como dissociar isso a nível de engenharia reversa, por exemplo. Entendi. Falando sobre sistemas operacionais, a gente tem as distribuições do Unix, do Linux, Windows, o da Apple é um BSD que já vem ali a origem do BSD, mas eu acho que já foi tão mexido que. Enfim, ainda é um BSD, o kernel dele ainda tá lá. E tem também outros sistemas operacionais, né? Tipo Solar, Uhum, sim, Solaris. Solaris, isso. Esse Solaris, ele roda em quê? Cara, boa pergunta, viu? Teria que pesquisar aqui, mas se não me engano, é Spark, não. E o Spark é o quê? Spark é É uma parecido com arquitetura. Intel, é parecido com AMD, é parecido com ARM. Que a Intel é CISC e o ARM é RISC, é? Ou é o contrário? É, exatamente dessa forma. Dessa forma. Então é CISC. Uhum. Spark eu teria que ver direitinho Spark é porque o é uma quê? arquitetura muito sombria, assim, né? Porque ele quase não se vê. Entendi, Solaris. Servidores Sparks. Rodam Unix. Tá certo. Unix. C, C++, licença software pago. Agora não entendi. Será que é. Não, não é Intel. Não, Spark é Spark diferente. oferece alto desempenho, blá blá blá. Loucura, não consigo encontrar aqui direitinho qual é a arquitetura dele. x86 e Spark. Então o Solaris consegue executar em x86. Uhum, sim. É possível instalar o Solaris. é, Eu já fiz esse, se não me engano, Assim, né? considerando CISC e RISC como alguma coisa para você chegar perto de uma arquitetura e outra, o ARM o Spark é mais parecido com o ARM do que com o Intel, já que ele é RISC, né? Tô vendo aqui, mas não quer dizer Uhum, que seja realmente parecido, só uma coisa em comum entre os dois. sim. Loucura. Deixa eu ver o que mais. A gente já falou sobre arquitetura, já falou sobre livros. Na pauta que tinha pra onde podemos ir. Eu acho interessante que, assim, no meu estudo sobre engenharia reversa, eu comecei com o bom e velho Linux Aham. x86. Aí era aquela brincadeira, brincando com GDB, brincando com Radar 2, brincando com essas coisas que sempre tem em tutorial 101, né? Tutorial de iniciante, a rodo na internet. Aí depois eu fui pra mobile. E no mobile tinha. Aí o mobile é mais ARM, né? Do que Uhum. Intel. Antigamente era só ARM e hoje em dia tem Intel. Acho que é. Não sei se é o Snapdragon que é Intel. Eu sei que a arquitetura Intel veio aí
tentando competir com o ARM na indústria mobile, só que sempre ficava mais quente, né? Sempre é um poder de processamento que sempre pega mais, que sempre consome mais watts, aí drenava bateria também, enfim. Tinha essas problemáticas da CPU da Intel quando ia pro mobile. E aí eu passei do Linux GT6 para direto para mobile e lá era mais ARM. Hoje em dia tem Intel, mas na época, como se eu fizesse isso há mais de 10 anos, mas há 5 anos atrás você encontrava mais ARM. E aí eu tive que aprender a arquitetura de ARM para ficar brincando, mas assim, como eu brincava mais em tempo de execução, não mudava muita coisa porque os programas que me ajudavam a fazer hook em tempo de execução, olhar as funções e procurar por qualquer que seja a entrada ali para colocar, é, alterar os inputs e colocar, sei lá, scriptar um input, coisa do tipo, sempre me ajudava com dizendo para onde é que estava indo a entrada, para qual registrador estava indo e tudo mais. Né? Uhum. Sim. Pois é, mas tipo, realmente é focado mais em Linux, né? E para computadores, porque Linux é mais aberto e é mais simples, né? Querendo ou não, apesar de ser um kernel gigantesco, mas é um tanto mais simples do que a documentação do Windows mesmo. E boa parte das coisas do Linux é open source, né? Na verdade, a sua totalidade é open source. Então você conseguiria pegar um LS da vida, né? E pegar o código-fonte, estudar ele e tentar identificar como é a compilação, né, dele, como é que vai gerar o código de máquina. Então ficaria mais simples nessa questão. Entretanto, a maioria de quem vai, né, para essa área, tudo mais, engenharia reversa, porque ela é uma área gigantesca que tem já tem vários lugares, né, que a pessoa pode aplicar a engenharia reversa, não é só uma única coisa. Tem um ramo, né? Várias áreas que você pode. Que deriva da engenharia reversa que você pode aplicar. Aham, exatamente. Engenharia reversa ela não vai dar só ramos, né, como a gente vai discutir daqui a pouco, mas também vai te dar um mindset, digamos assim, até mesmo para análise de código. Você Não consegue utilize a analisar. palavra mindset aqui que eu vou te dar um murro. Meu Deus, que horrível essa palavra. Essa palavra já foi destruída nos codes. Os empregos, né, para engenharia reversa, especialmente aqui no Brasil, vão ir com mais estudo, né, vão vir com mais estudo em uma área que deriva da engenharia reversa, que é a análise de malware. Que aí na análise de malware você pode atuar basicamente de algumas formas, né? Você pode ser um analista de malware que vai analisar um incidente, ou seja, implantaram um ransomware, um Trojan numa vítima, e aí eles te dão um exe e você tem que analisar lá rapidamente para identificar qual o propósito daquele software. Você pode atuar em Cyber Threat Intel, que seria mais um ramo de pesquisa, que eles vão te trazer, né? A equipe de inteligência vai te trazer os malwares que estão mais acontecendo no mundo, no Brasil, ou numa vertical de negócios. E a partir daí, você vai analisar e vai gerar relatórios e postagens, né, sobre isso. Também você pode utilizar a engenharia reversa para outros fins, né, para outros tipos de pesquisa. Análise de binários, construir ferramentas para análise de malware. Existem vários tipos de aplicações, mas no Brasil é mais a parte, essas duas vertentes que eu disse de análise de malware. Entendi. Seria mais empresa de consultoria, banco, seria empresa mercado financeiro. Seria mais consultoria, né? Uma empresa de segurança que precisa. Eu acho assim, eu vejo que Precisa. engenharia reversa tem.
aplicação tanto em mercado banco, fintech, financeiro, só que muitas vezes está mascarado de outras profissões e quando você chega lá você vai começar a praticar algo de engenharia reversa lá dentro. E tem Uhum. também pesquisa. As empresas aqui do Brasil que fazem pesquisa, que mexem com lei da informática, coisa do tipo, elas também contratam bastante gente de TI que saibam mexer com engenharia reversa e fazer toda essa análise de arquitetura, sistemas operacionais, enfim. Mais um podcast, nosso amigo HF e quem vos fala CS, encerrando. Valeu! Valeu, gente.